Fala, meus amigos, boa tarde, boa tarde. Estamos chegando com mais um Comentando Comentários. Deixa eu só ver um negócio aqui, se tá tudo certo com o áudio, porque o microfone ele precisa modular ele no começo e eu esqueci de modular. Calma que ele veio para vocês, se tá tudo bem. Deixa eu ver aqui, tá tudo bem. Tá modulando certinho. Vamos lá, com o nosso Comentando Comentários, o que a gente sempre faz aqui no Barolo Jogos, no dia seguinte dos jogos, né? Para uma maneira da gente dar voz aos amigos do canal, aos torcedores que comentam, que respeitam a opinião do outro, que não importa, não tem problema de discordar de mim, eu não sou dono da verdade, eu só tenho uma opinião, porque a sua opinião sobre o São Paulo me interessa muito. A sua opinião... falando do time, falando do Dorival, respeitando as outras opiniões, me interessa muito, porque eu gosto de ter essa conversa. O máximo que eu tenho de conversa assim é no Instagram, né? Claro que a gente encontra as pessoas na rua, em dia de jogo, mas eu sempre que posso respondo assim no Instagram, porque eu falo principalmente lá, porque é uma maneira da gente ficar mais perto do amigo do canal, dar voz para essas pessoas que falam do time, que se preocupam, que têm opiniões diferentes, porque é sempre legal você acompanhar opiniões diferentes, né? Ver opiniões diferentes. Somos patrocinados pela Tivoli Futebol e Tivoli Esportes. Na descrição do vídeo tem o site da loja para você conferir os produtos e o WhatsApp para você entrar em contato e falar: vem pelo Barolo, quero os produtos e tal. Tem todo tipo de produto esportivo que você quiser e também sobre produtos relacionados a futebol. Tem uma loja só sobre futebol lá no Alpha Shopping. Então, eu fico maluco quando eu vou lá. Tá lá na descrição do vídeo, tem todas as informações, tá bom? Vamos lá então, para começar, pra gente não perder tempo. Ó, vamos lá. Os temas principais foram Nestor, né? Muita gente falando dele. A defesa do São Paulo. E um empate fora de casa. Muita gente concordou comigo, achando que foi um bom resultado. Vamos lá. Erivaldo Prado falou o seguinte: Barolo, Nestor não sabe fazer gol. Todo jogo ele perde gol. Agora, esse Marcos Paulo... Que cara horrível, ainda bem que é empréstimo, porque acabando deixa ele embora. Pereba Master, esse Marcos Paulo, seguimos. O Nestor, eu acho o seguinte, é um mérito ele perder gol, ele tá sempre posicionado para finalizar, até porque é a função dele, né? Ele tem essa função. O que me irrita falando das finalizações é um jogador de futebol profissional. Aliás, muita gente me cobrou que eu chamo o Nestor de menino, ele tem 21 anos. E não é mais menino, né? Pro mundo do futebol, você tem 16, 17 anos é menino, já não é mais menino. E o que eu não me conformo é o jogador que não treina finalização. Ah, mas a bola caiu no pé ruim. Pé ruim? Pô, pé ruim dentro da pequena área, você perdeu a chance que ele perdeu. E não é, a gente já viu acontecer isso várias vezes. Ele faz alguns gols, ele fez gols já. Só que eu acho que isso é treinamento, gente. É treinamento de fundamento. Isso é básico no futebol. Eu tava conversando com o Palinha uma vez, aquele ex-jogador de São Paulo, né? Que a gente lá no programa... do SBT, o Arena SBT, o Palinha falou, não se referindo especificamente ao Nestor, mas ele falou, os caras se acham craque, então ninguém treina fundamento, porque não precisa, ninguém treina cruzamento, ninguém treina cobrança de falta, porque esses caras se acham craque. Não estou dizendo que seja o caso do Nestor, embora eu acho que ele se ache craque mesmo. Mas o que eu falo assim, precisa treinar fundamento, é básico. É uma chance que você define 3 pontos, você garante resultado. Quantas chances o São Paulo tem por jogo que cai no pé? Não é só do Nestor, não, do próprio Marcos Paulo, que a bola caiu na esquerda dele ali, era só bater de esquerda, cruzado ali. Qualquer jogador tem que ter capacidade de fazer isso, gente. E o Marcos Paulo deu uma nó na coluna, foi trazer pra dentro. Isso é básico. E aí, aquilo que a gente fala, né? O problema de eu ser um torcedor mais velho. Eu já vi o Careca. Eu tenho o Careca tatuado aqui, gente, no braço aqui, ó. Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Tá vendo aqui, ó? É o gol que o Careca fez contra o Guarani, gente. Eu vi o Careca finalizar. Eu vi aí, sou obrigado a ver o Marcos Paulo e sou obrigado a bater palma pro Marcos Paulo. Felipe Figueiredo Cortez. Não, desculpa. Lucas de Castro antes. Desculpa, Barolo, mas dessa vez eu vou discordar de você. Não tem problema nenhum. Porque eu acho que o Nestor não fez nada para ser expulso. No lance ele leva uma abraçada na nuca e o juiz inverte tudo. Foi uma vergonha, um absurdo que o juiz fez. E o Nestor não estava errado em reclamar, não. Ô Lucas, não sei se você assistiu o vídeo, velho. Eu falei em algum momento que o Nestor teve culpa na expulsão? Eu falei em algum momento, não foi só o Lucas, mais gente falou, mas o Nestor não teve culpa, é injustiça com o Nestor, ele não teve culpa, não foi nada, você tá errado. Em algum momento do vídeo eu falei que ele teve culpa na expulsão? Ou eu falei que ele não teve culpa? Como assim o zagueiro do Fortaleza também não teve culpa?
O que eu falei é que tava na cara que o juiz ia compensar, tava na cara. E aí você tem que ter um pouco de discernimento e não fazer nenhum gesto que o juiz possa interpretar como uma agressão para expulsar o jogador. É isso que eu falei. Eu dei 0 pro juiz, disse que a arbitragem brasileira é um lixo, como a gente está acostumado a ver. Em nenhum momento eu falei que o Nestor foi culpado da expulsão. Eu não falei em nenhum momento. O juiz errou para os dois lados. Ele errou primeiro com o zagueiro do Fortaleza e depois errou com o Nestor. O que eu tô falando, que eu responsabilizei sim o Nestor, foi que o São Paulo estava melhor depois da expulsão injusta do jogador do Fortaleza. Ele não teve a malandragem mesmo com 21 anos, que não é mais criança, como muitos de vocês lembraram, e deu ao juiz a oportunidade de ser expulso. Deu ao juiz a oportunidade de compensar a lambança que ele tinha feito na expulsão do jogador do Fortaleza. Em nenhum momento do vídeo eu falei que o Nestor foi culpado pela expulsão, gente. Desculpa, Lucas, em nenhum momento eu falei que ele foi culpado pela expulsão. Felipe Figueiredo, Cortez. Eu só penso que se o Caleri tivesse oportunismo, posicionamento, até a sorte que o Nestor tem, nós venceríamos o campeonato. É impressionante que todo jogo ele tem uma chance cara a cara e sempre perde. É isso que eu falei, Felipe. É o que você falou. Oportunismo e posicionamento. Eu acho que é posicionamento. Ele tá bem posicionado. O que precisa aprender a finalizar, porque é um jogador de futebol profissional de 21 anos. Robson Brandão. Apesar de não ter tomado gol, foi uma partida lamentável, pois o time continua errando passes excessivamente e esse joguinho de tocar a bola pro goleiro o jogo inteiro quase resultou em gol do Fortaleza. Também tem excesso de erros de decisão em cada lance, o que poderia ter resultado em gols em determinados momentos. Vamos continuar confiantes, mas esse time dá sempre medo. Robson, eu entendo o que você está falando, eu concordo. Só que eu acho o seguinte, a gente vai falar aqui mais para baixo, tem comentários assim, falando sobre algumas mudanças que eu acho que a gente já pode perceber no time do Dorival, que a gente não via no time do Rogério Ceni. Realmente esse jogo me irrita, esse toquinho de bola para trás, me mata do coração aqui, isso é herança lá da saidinha de bola do Diniz, aquela maldita saída de bola que a gente perdeu vários jogos por causa daquilo, mas a gente vê alguma evolução, eu já vi alguma evolução no futebol do time do São Paulo com o Dorival, mesmo com esses jogadores que a gente está citando aqui, Marcos Paulo, o Nestor que não sabe chutar. Eu acho que ainda a tomada de decisão que você fala aqui é porque o jogador não tem capacidade de tomar decisão melhor. Você acha que o Marcos Paulo tem capacidade de tomar decisão melhor? Não tem. Você acha que o Marcos Paulo pensou naquela bola que veio atravessada para ele, vou bater direto? Não, ele não tem capacidade. Aí ele tem que fazer a volta com o pé direito. Mas eu entendo o que você está falando. A gente está traumatizado, eu sei, a gente está traumatizado com erro de passe, com aquele futebol horroroso. Mas eu acho que mesmo com pouco tempo de trabalho, o Dorival teve uma evolução do time do São Paulo. Eduardo, tanto que não perde 7 jogos, né? Tá, e tomou um gol em 7 jogos. Eduardo Luiz Anelato. São Paulo até que pelo resultado não foi tão ruim. Lembrando que o Fortaleza ainda não perdeu em casa, mas pelo histórico tínhamos que vencer para não descolar dos de cima. No demais, é o São Paulo, né? Joga um jogo bem, outro mal, aquela oscilação de anos já. É isso que a gente está falando aqui, que um amigo comentou no comentário anterior. A gente ainda fica com o pé atrás, né? Era importante ganhar, e eu acho que era importante ganhar principalmente porque depois que o jogador do Fortaleza foi expulso, a gente tinha a chance de ganhar. Mas eu não concordo, não acho que o empate foi um mau resultado. Já o João Paulo, JP7, pensa o seguinte, Barolo, na minha opinião, perdemos 2 pontos. Por mais que era um time mesclado do São Paulo, dava para ganhar. Esses caras estão todos os dias no CT, não tem essa de não ter entrosamento. Marcos Paulo, quando é para chutar, ele quer driblar e vice-versa. Teve contra-ataque para o São Paulo no jogo, os caras não conseguem triangular. Barolo, por mais que tenha jogador de nível médio, eles não treinam fundamentos do futebol. João Paulo, é isso que a gente estava falando, cara. Eu entendo o que você está dizendo. Eu não acho que o São Paulo perdeu 2 pontos, não. Eu acho que uma coisa é você treinar e outra coisa é você jogar. Hoje duvido que essa defesa tenha feito algum treino junto, duvido. Até porque não tem nem tempo de treinar. Então eu acho que falta entrosamento, sim, faltou entrosamento. E mesmo assim não tomou gol, porque o Rafael tá seguro, essa defesa conseguiu segurar as pontas. Agora, eu concordo com você. Isso de um jogador de futebol profissional não saber chutar no gol, velho, isso é básico, velho. Gabriel, Barolo, ótimo resultado, com a zaga totalmente reserva contra o melhor ataque do Brasil atualmente. Fora que só um gol sofrido nos últimos 6 jogos. O São Paulo melhorou muito com a chegada do Dorival. Eu acho, Gabriel, concordo com você. Eu acho que a gente sempre questionou aqui o fato da defesa do time do Rogério Ceni marcar com o olho. Foram 107 jogos que o São Paulo sempre tomou pressão, sempre tomou... A bola passava do meio de campo do time do Rogério Ceni num perereco, porque o time era mal montado defensivamente. O Rogério Ceni não tem capacidade de montar um esquema defensivo minimamente decente. E isso com o Dorival, mesmo sem tempo de treinar, só com ajustes de posicionamento ele já resolveu o problema. Ele já
como é que resolveu o problema? Ele já minimizou os riscos que o São Paulo sofre nas partidas que o Dorival comanda. Então isso eu concordo, eu acho que eu já vi uma evolução, sim. Não é mais o mesmo time, aquele time horroroso do Rogério Ceni, mesmo com alguns jogadores abaixo da média, que são jogadores muito ruins. Jefferson Monteiro, arbitragem horrível, mas pelas circunstâncias o empate foi bom para o tricolor. Marcos Paulo é esforçado, mas erra demais nas decisões finais que toma. Exatamente. Não sou só eu que vejo, né, gente? Vocês estão vendo também. Não é uma questão de pegar no pé, a gente tá vendo o jogo. Nestor vai ser um reforço, a ausência dele no domingo. Agora é buscar a primeira vitória em Itaquera. Vamos, tricolor. Tem muita gente comemorando o fato do Nestor não jogar. O problema é que não tem ninguém de segundo volante. Vai colocar quem de segundo volante? Não tem. Porque essa diretoria Belmonte, esses caras, Rui Costa, Casares, Muricy, esses caras que escolhem 6 laterais esquerdos. E o Ray Ramos, hein? Empresariado por quem, hein? Escolhem 10 atacantes, não tem um jogador de velocidade, tem 4 volantes de marcação e nenhum do segundo volante. Lucas Santos, apesar do futebol apresentado hoje, o empate fora de casa sempre é um bom negócio, ainda mais sendo contra os melhores ataques do Brasil. E sendo difícil ganhar deles em casa. E ainda por cima conseguindo preservar Arboleda e Beraldo para o clássico. Que domingo seja o dia de acabar com esse tabu, avante tricolor. Lembrando, gente, São Paulo já disputou 16 jogos na Neoquímica Arena, perdeu 10. Jamais conseguiu vencer. Eu tava conversando com o pessoal do Resenha, lá os meus, o Caio, o Dani, o Junks, e a gente tava falando o seguinte, eles estão super otimistas, eu também tô sempre otimista. Só que assim, a gente já foi enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena de todos os jeitos, né? A gente já foi enfrentar o Corinthians o São Paulo em crise, a gente já foi enfrentar o Corinthians com técnico novo, a gente já foi enfrentar o Corinthians perto da zona de rebaixamento, a gente já foi enfrentar o Corinthians líder do campeonato, a gente já foi enfrentar o Corinthians e atropelou no primeiro tempo, o Rogério Ceni mudou tudo, tomamos um empate no segundo. A gente já foi enfrentar o Corinthians de todas as situações que você pode imaginar nesses 16 jogos em Itaquera. Eu tô bem preocupado pelo seguinte, primeiro, Itaquera é difícil jogar lá, na Neoquímica Arena tem a pressão da torcida, beleza, acho isso é complicado. Segundo, o Corinthians vem com sangue no olho mais do que nunca, porque a torcida tá inflamada contra esses caras. O Luxemburgo vai fazer de tudo que você imaginar para poder ganhar do São Paulo um clássico lá. Os caras não vão querer perder esse tabu, porque eles já estão perto da zona de rebaixamento, estão numa situação complicadíssima. Esses caras sempre vêm com sangue no olho contra a gente. E o que eu sempre falei aqui, e vou falar de novo, contra o Corinthians em Itaquera, quem vai se dar melhor é quem jogar com mais vontade. Quem ganhar as divididas, quem disputar a bola como se fosse um prato de comida, quem tiver mais disposição, ganha. O São Paulo em nenhum jogo desses 16 jogos teve mais fome que o Corinthians. E pode se preparar, que o Corinthians mesmo em fase ruim, mesmo na draga que tá, vai vir esfomeado enfrentar o São Paulo. Então eu tenho confiança, porque por tudo que a gente falou, né? Mesmo com os jogadores, os cabeça de bag tem aí, mas pelo trabalho do Dorival, a defesa sólida, que nem o amigo falou, Beraldo e Arboleda, mas se não tiver mais fome que os caras, no dia que o São Paulo tiver mais fome para quebrar o tabu do que o Corinthians para manter, o São Paulo quebra o tabu, tem grandes chances de quebrar, porque futebol é imprevisível, né? Mas tem grandes chances de quebrar. Espero vocês hoje, 9 da noite no Barolo Vídeos, para a gente falar sobre esse esquema, esse absurdo de manipulação de resultados, o que eu acho que tem que fazer, a minha opinião, porque não vou deixar de dar minha opinião só porque eu sou patrocinado por uma casa de aposta. Vou falar assim e já vou adiantar. Primeiro tem que regulamentar, porque essas casas de aposta têm que pagar imposto, sim, tem que regulamentar, porque as empresas sérias querem isso, ficam, e as picaretas somem, tem que regulamentar, porque todo serviço que gera lucro no Brasil é regulamentado, e punir quem fez essa patifaria aí. Porque eu me senti um idiota anotando todo jogo cartão amarelo para poder falar para vocês que o jogador tomou cartão amarelo e tal, e o cara tá ganhando dinheiro com isso, entendeu? A gente se encontra às 9 da noite, tá bom? Fiquem com Deus, deixa seu comentário e se inscreva no canal. Nosso canal aqui em Demodesto ainda tá crescendo, mas eu conto com você, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se encontra às 9 da noite no Barolo Vídeos. Um abraço!